Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 111. Além de Anji e Erwin, havia outra figura sentada no canto do escritório. Sua expressão permaneceu severa, envolto em uma capa verde escura, aparentemente intocado pela conversa em andamento entre os dois, perdido em pensamentos. A única falha era sua estatura diminuta. Ele era conhecido como Levi Ackerman, o líder do Esquadrão de Operações Especiais do Corpo de Pesquisa. Apesar de sua posição modesta, sua reputação lhe permitiu estar no mesmo nível de Erwin e os outros. Suas formidáveis habilidades de combate e inúmeras mortes de gigantes lhe renderam o carinhoso título de capitão entre os soldados do Corpo de Pesquisa. Era uma crença compartilhada por muitos dentro do Corpo de Pesquisa. Bang bang. Nesse momento, uma batida ecoou na porta. Um soldado entrou e curvou-se respeitosamente para Erwin e os outros. Comandante, o Sr. Shinsukiara chegou ao quarto de hóspedes. Estou ciente, você pode ir. Erwin acenou com a mão, suspirando enquanto dizia, já que ele está aqui, vamos descobrir as intenções desse importante empresário. Com isso, Erwin voltou seu olhar para Levi. Você gostaria de vir e ver? Sabendo que Levi provavelmente tinha pouco interesse em interagir com os comerciantes, Erwin ainda fez o convite. Sim. Para a surpresa de Erwin, Levi concordou e se levantou voluntariamente. Isso pegou Erwin desprevenido, mas ele se recuperou rapidamente. Os três se dirigiram ao quarto de hóspedes que não ficava longe. Ao abrir a porta, encontraram o empresário mais próspero da época à espera. Com exceção de Erwin, que já havia conhecido Shinsukiara, os olhos de Anji brilharam. De fato, como diziam os boatos, Shinsukiara era jovem e bonito. Uau, você deve ser o Sr. Shin. Você é incrivelmente bonito. Sou Anji, capitão da 4ª Divisão do Corpo de Reconhecimento. Tenho 24 anos este ano, 1,70 metros de altura e peso 100 jin. Anji se apresentou com fervor, como se estivesse em um encontro de namoro. Envergonhado, Erwin cobriu a testa e deu um sorriso tímido. Peço desculpas por isso, Sr. Shin. Anji às vezes pode ser um pouco entusiasmado demais. Está tudo bem. Admiro bastante a atitude espirituosa do Capitão An, respondeu Shinsukiara com um ar de elegância. Você gosta de mim? Que bom saber. Quantos anos você tem este ano? Qual a sua altura? Algum interesse ou hobby? Anji. O tom de Erwin ficou mais sério, interrompendo a conversa de Anji. Anji interrompeu abruptamente sua exuberância, dando de ombros com indiferença e dizendo, não seja tão formal, comandante. Shinsukiara estreitou os olhos. Aquela mulher estava longe de ser simples. Embora parecesse despreocupada, havia uma intenção por trás de sua abordagem casual à conversa. Na verdade, essa mulher, assim como os membros do corpo de pesquisa, eram tudo menos comuns. Comparado às outras facções militares decadentes atrás das muralhas, o corpo de reconhecimento foi a única unidade que perseverou na vanguarda da batalha contra os gigantes. Sua dedicação os diferenciava. Enquanto todos se acomodavam em seus lugares, Levi permaneceu em silêncio desde o início até agora. Ele apenas observou Shinsukiara com seus olhos de falcão. Sr. Shin, o que o traz ao corpo de pesquisa? Perguntou Erwin. Comandante Erwin, não há necessidade de tanta formalidade. Tenho uma ligação com o corpo de reconhecimento há algum tempo. Há 3 anos, financiei uma das explorações externas. Shinsukiara sorriu. Erwin ficou surpreso com sua declaração, lembrando-se repentinamente de que, durante um período em que o corpo de reconhecimento estava com poucos recursos para suas explorações, um rico comerciante do distrito de Shiganshina interveio com substancial ajuda financeira e recursos. Foi surpreendente descobrir que esse benfeitor era Shinsukiara. Entendo. Obrigado, Sr. Shin, por sua contribuição à nossa luta contra os titãs. Acredito que as gerações futuras se lembrarão de você. As palavras de Erwin continham um ar de retidão. Shinsukiara respondeu com um sorriso. Estou aqui pelo mesmo motivo desta vez. Entendo que o corpo de exploração tem enfrentado tempos difíceis ultimamente. As repetidas expedições fracassadas levaram alguns oficiais de alto escalão a sugerir a dissolução do corpo de exploração e a redistribuição de seus membros entre outras facções militares. No entanto, como todos vocês, acredito que se a humanidade permanecer confinada dentro das muralhas, eventualmente seremos vítimas dos titãs. A única saída é aventurar-se lá fora e buscar respostas. Erwin se surpreendeu momentaneamente. Não esperava que um comerciante falasse com tanta convicção. Sr. Shin, o senhor poderia explicar melhor? Estou preparado para apoiar o corpo de pesquisa em todas as expedições futuras. Isso inclui cobrir os custos e perdas incorridos durante cada exploração, além de indenização por baixas e despesas relacionadas. Erwin ficou momentaneamente sem palavras, sem saber como responder. Anji interrompeu de repente, passando o braço casualmente em volta do ombro de Shinsukiara, adotando uma familiaridade fraternal. Sr. Shi, o senhor é realmente uma pessoa excepcional. Não é de se admirar que haja tantos rumores elogiosos sobre o senhor por aí. Com o seu apoio, nós do corpo de investigação eventualmente desvendaremos a verdade por trás dos titãs. Tenho fé que esse dia chegará. Shinsukiara concordou com a cabeça. Alguma condição? Levi, que havia permanecido em silêncio, falou de repente. Dado seu interesse inerente em lucros, ele duvidava que tamanha sorte caísse no colo deles. Apenas uma pequena estipulação. Shinsukiara e Levi trocaram um olhar significativo. Shinsukiara, exalando gentileza e compostura, e Levi, afiado e direto. Sem se deixar abater pelo olhar de Levi, Shinsukiara encontrou seu olhar sem hesitar. O consenso entre o grupo era claro. Como comandante, coube a Erwin tomar uma decisão. Qual é o pedido do Sr. Shin? Espero acompanhar o corpo de pesquisa em todas as expedições no futuro. Sr. Shin, eu não vou trair. Espera, o quê? Erwin acreditou ter entendido a intenção de Shinsukiara e estava na metade da frase quando parou abruptamente.
Ao longo dos anos, quase todas as facções militares com autoridade real receberam alguma forma de suborno de Shin Sukihara. Ele presumiu que Shin Sukihara também tinha vindo para oferecer suborno ao corpo de pesquisa. Ele não havia previsto essa condição. Senhor Shi, considerando seu apoio, o senhor deve estar ciente dos perigos associados às nossas expedições além das muralhas. Nos aventuramos em busca da verdade, com pouca mão de obra disponível para garantir sua segurança. Muito menos garantir seu bem-estar. Erwin sentiu-se obrigado a lembrá-lo. Entendo. Se houver perigo, os soldados do corpo de investigação podem optar por me abandonar. Shin Sukihara deu de ombros indiferente. Senhor Shin, o senhor não tem medo da morte? Ainda é melhor do que passar uma vida inteira dentro dos muros, cercado pelo mesmo cenário e circunstâncias. Erwin e Anji ficaram comovidos com suas palavras. Muito bem então, comandante Erwin, acredito que meu pedido é justo. Shin Sukihara continuou. Senhor Shin, peço um tempo para analisar este assunto. Informarei o senhor assim que uma decisão for tomada. Percebendo a intenção de Erwin, Shin Sukihara se despediu e partiu. Dada a reunião interna que precisava ser convocada, sua presença seria apenas uma imposição. Que tal voltarmos ao trabalho? Depois que Shin Sukihara foi embora, Erwin sugeriu, olhando ao redor. Dentro do corpo de pesquisa, os dois eram considerados seus ajudantes mais capazes. Se uma pessoa da estatura deles sofresse um fim prematuro durante uma expedição, isso sem dúvida criaria problemas substanciais. É uma situação e tanto. Anji refletiu com um suspiro. Capítulo 112. Erwin ficou quieto. O que Anji tinha acabado de dizer ecoava suas próprias preocupações. Embora Shin Sukihara o tivesse assegurado de que não precisava se preocupar, ele sabia que se algo acontecesse, causaria muitos problemas. Vamos atender ao pedido dele, Levi declarou firmemente. Em comparação com as preocupações de Anji, ele estava mais preocupado com o desempenho atual do corpo de reconhecimento. Os fundos para a unidade vinham diminuindo ao longo dos anos. Veja bem, embora o corpo de reconhecimento fosse bem conhecido e alegasse estar salvando a humanidade, eles não haviam realmente conquistado muita coisa em todos esses anos. Tornou-se bastante difícil explicar a falta de resultados. Com a ajuda de Shin Sukihara, o corpo de pesquisa finalmente pôde respirar aliviado e ganhar tempo e oportunidades extras. Shin Sukihara não os fez esperar muito. Assim que chegou em casa, o mensageiro do corpo de reconhecimento chegou. Eles haviam concordado com os termos de Shin Sukihara. E não apenas isso, eles também deixaram Shin Sukihara saber que estavam se preparando para sua próxima exploração fora dos muros. Originalmente, essa exploração deveria ter sido adiada por um tempo, mas graças ao apoio de Shin Sukihara, eles conseguiram acelerar as coisas. Conforme prometido, Shin Sukihara providenciou que a companhia comercial reunisse um monte de suprimentos para o corpo de pesquisa. Era quase o mesmo que seu orçamento anual. Você precisa que eu vá com você? Eto sabia que Shin Sukihara ia deixar a cidade e perguntou. Provavelmente não é uma boa ideia trazer outra pessoa. Com uma comitiva inteira e essa moça, eles podem pensar que estou só de férias. Shin Sukihara disse casualmente enquanto arrumava suas roupas em frente ao espelho. Como estava partindo para uma exploração externa, ele não pôde usar seus trajes habituais. Em vez disso, vestiu um uniforme militar emprestado do corpo de exploração. Eto entendeu e não insistiu. Ela estava feliz com a vida deles como estava. Pelo que Shin Sukihara sabia, Eto tinha alguns amigos próximos e eles costumavam jogar cartas e fazer compras juntos. Pode parecer bem normal, mas para Eto, esse tipo de vida comum era algo que ela sempre quis. Vou ficar de olho na cidade para você, ofereceu Eto. Você cuida das coisas, e eu confio em você. Shin Sukihara não disse muito mais. Estava pronto para partir. A equipe do corpo de exploração, liderada por ele, esperava do lado de fora da companhia comercial. Havia uma multidão reunida ao redor, curiosa para ver o que estava acontecendo. Ao longo dos anos, os danos econômicos causados pela queda do distrito de Maria foram em grande parte reparados. As ruas não estavam mais cheias de refugiados. Senhor Shin, que bom vê-lo novamente. Quando Shin Sukihara apareceu, Anji o cumprimentou. Senhor Shin, esse uniforme militar realmente lhe cai bem. Obrigado pelo elogio. Shin Sukihara sorriu e respondeu. Erwin trouxe um cavalo vivo. Desculpe, Senhor Shin, por esta exploração externa, não temos carruagens, então teremos que andar a cavalo. Shin Sukihara entendia. No entanto, ele não era tão bom em montar a cavalo, mesmo tendo vivido 2 vidas. Ele não tivera muitas oportunidades de conviver com cavalos. Felizmente, o cavalo que Erwin trouxe era calmo e fácil de manejar. Shin Sukihara montou nele sem problemas. Usando suas habilidades de aprendizado rápido, Shin Sukihara descobriu como montar o cavalo depois de algumas tentativas. Mas para os membros do corpo de pesquisa, era uma visão e tanto. Não conseguiram deixar de suspirar ao ver que ele não tinha muita experiência com cavalgadas, o que aumentava ainda mais suas responsabilidades. E assim, o corpo de pesquisa começou sua jornada. Devido à queda do distrito de Maria, a estrada que levava diretamente para fora das muralhas, vinda de Rose, estava bloqueada. Por isso, eles tiveram que usar a muralha para sair. Eles seguiram o muro e chegaram ao topo do muro de Maria. De lá, encontraram um local e usaram cordas para descer todos. Eles concordaram em um momento em que alguém recolocaria as cordas na parede para ajudar o corpo de pesquisa a retornar. Claro, Erwin não podia ignorar completamente a segurança de Shin Sukihara. Então, enquanto viajavam pela mata, Shin Sukihara notou que um pequeno grupo o seguia.
foi liderado pelo próprio Anji. Shin Tsukihara fingiu não notar. Este é o mundo exterior, o ar é tão fresco. Espero que você sinta o mesmo no futuro. A animação de Shin Tsukihara contrastava com o humor um tanto desanimado dos soldados do corpo de investigação próximos. Eles não pareciam tão animados com o mundo exterior. Um soldado um pouco mais velho, chamado Mike, fez um comentário sarcástico. Shin Tsukihara também o havia influenciado. Ele era um dos membros mais fortes do corpo de exploração e se sacrificou na história original para proteger os alunos durante uma retirada. Ele foi vítima do ataque do Titã Bestial. Para eles, o mundo exterior não era um lugar de liberdade, era mais como um inferno. Não ligue para o Mike. Ele é sempre assim, Anji tentou descontrair. Mas é verdade que o ar lá fora está mais limpo. Rugido. Assim que Shin Tsukihara estava prestes a responder, um rugido distante ecoou, assustando a todos. O chão tremeu, e todos se viraram para ver um grande titã anormal correndo em sua direção em uma postura estranha. Fique alerta. Fora dos muros, enfrentar ataques de titãs sempre foi uma possibilidade. Os soldados do corpo de pesquisa eram altamente qualificados e não entraram em pânico. Primeiro e segundo pelotões, fiquem atentos. Terceiro esquadrão, avance. Só há um titã, com cerca de 10 metros de altura. Lidem com ele rapidamente, mas tenham cuidado. Erwin ordenou em voz alta. Entendido. Os soldados responderam em voz alta. Anji, o capitão do terceiro esquadrão, deu um tapinha de leve no peito de Shin Tsukihara, parecendo orgulhoso e confiante. Não se preocupe, não fique nervosa. A irmã mais velha vai te proteger. Com isso, Anji partiu com os soldados do terceiro esquadrão, avançando em direção ao titã que se aproximava. Me proteger? Shin Tsukihara ficou momentaneamente atordoado quando Anji partiu. Seus lábios se contraíram. Estaria ele sendo tratado como novato indefeso? É interessante. Balançando a cabeça, Shin Tsukihara observou o titã se aproximando. Era um anormal comum, e não parecia haver outros titãs por perto, desinteressados na comoção. Como ele esperava, os soldados do corpo de investigação, com suas habilidades de combate, não teriam muita dificuldade em lidar com um único titã normal. Capítulo 113. Não era a primeira vez que o corpo de reconhecimento se aventurava além dos muros para uma investigação. No entanto, devido aos perigos externos, suas investigações se limitavam a se aprofundar nas profundezas. Consequentemente, eles não reuniram muitas pistas. Talvez porque a situação fosse desafiadora para o corpo de pesquisa, Erwin teve uma ideia ousada. À medida que avançavam, encontravam mais ameaças. O número de titãs nos arredores era significativamente maior do que perto das muralhas. Rugido. Erwin gritou. Equipes 3 e 4, aproximem-se. Equipe 2, fiquem vigilantes. Equipe 1, ofereça apoio lateral. Tenham cuidado. Erwin, montado num cavalo, gritou alto com a voz tensa. Pouco depois de avançar um pouco, o corpo de reconhecimento se viu cercado por 3 titãs. 2 deles tinham 7 metros de altura e 10 metros. No entanto, eram titãs comuns. O corpo de pesquisa possuía força suficiente para lidar com eles sem maiores problemas. Com a ajuda de todos, Levi cuidou pessoalmente dos 3 titãs. Então, o que você acha agora? Você ainda acha o mundo exterior fascinante? Anji, a cavalo e recuperando o fôlego, retornou para onde Shin Tsukihara estava. Sua tarefa era garantir a segurança de Shin Tsukihara. Por que não? É tão lindo aqui. Shin Tsukihara olhou para o horizonte distante com nuvens fofas e uma brisa suave. Anji ficou momentaneamente surpresa ao perceber que Shin Tsukihara era mais forte do que ela pensava. O Sr. Shi mantém uma perspectiva positiva. Você provavelmente acredita que o corpo de investigação pode protegê-lo o tempo todo. Anji especulou que a calma de Shin Tsukihara se devia a essa crença. Shin Tsukihara deu de ombros e não deu mais detalhes. De repente, um grito assustador ecoou à distância. Anji virou-se rapidamente em direção ao som, que vinha da floresta à frente. O Esquadrão 3 era responsável por limpar o caminho e havia avançado para inspecionar a área. A equipe correu em direção à fonte do grito. Ao entrarem na floresta, depararam-se com uma visão aterrorizante. Um pequeno titã com cerca de 4 metros de altura segurava um soldado do corpo de exploração, tentando devorá-lo. Este titã provavelmente estava dormindo inicialmente, escondido na floresta. No entanto, com a aproximação dos soldados, ele acordou e atacou. Apesar de ser relativamente pequeno para um titã, com cerca de 4 metros de altura, ele era rápido. O soldado não teve tempo suficiente para reagir e usar seu equipamento para manobrar. Rugido. Seu pedaço de merda. Anji praguejou observando sua companheira. Ela ajustou seu equipamento para obter um ângulo melhor em uma árvore e investiu. No entanto, o pequeno titã tinha um elemento surpresa, e o corpo de reconhecimento agiu rapidamente para eliminá-lo. Eles conseguiram resgatar seu amigo das mandíbulas do titã. Embora seu corpo estivesse parcialmente esmagado e coberto de sangue, ele não tinha mais salvação. Uma atmosfera sombria tomou conta da equipe. Eles contemplaram o companheiro caído em silêncio, vivenciando uma mistura de emoções. Prepare o corpo e vamos continuar. No entanto, muitos soldados experientes retornaram rapidamente à sua postura habitual. Eles já haviam testemunhado situações como essa antes. Anji deu um passo à frente e se dirigiu ao grupo. Vários soldados ajudaram a manusear o corpo. Carregá-lo era impraticável, então eles normalmente cremavam os corpos e traziam as cinzas de volta. Você acha que me falta compaixão? Anji olhou para Shin Tsukihara ao seu lado, perguntando enquanto o fogo consumia os restos mortais de seu amigo. Em situações como essas, eu já me acostumei. É difícil sentir muita coisa hoje em dia. Descobrir os corpos é um desfecho feliz. Muitas vezes, só conseguimos recuperar seus pertences. Sua voz estava contida.
Se eu acreditasse que você não tinha coração, não pensaria que você entrou correndo antes. Shin Tsukiara deu um tapinha no ombro de Anji. Acho que todos aqui já se conformaram com a possibilidade de morrer. Anji fez uma pausa, tranquilizado pelas palavras de Shin Tsukiara. Você tem jeito com as palavras. Provavelmente é popular com as mulheres, certo? Anji sorriu de repente e provocou. Você não é uma dama? Está interessada? Shin Tsukiara respondeu suavemente em tais situações. Talvez um pouco, mas você não é meu tipo. Anji era direto e imperturbável. Qual é o seu tipo, então? A pergunta de Shin Tsukiara pegou Anji desprevenida. Ela não havia pensado muito no assunto. Depois de um momento, deu uma resposta incerta. No mínimo, alguém que possa me proteger. Enquanto a equipe cuidava das cinzas e colocava a urna em uma carroça, eles continuaram sua jornada. Desta vez, a sorte os favoreceu. Não encontraram muitos titãs. E quando encontraram, a equipe avançada os avistou e os evitou. O crepúsculo estava chegando. O corpo de pesquisa deu um suspiro coletivo de alívio. A noite era o único momento seguro. Os titãs ficavam mais quietos à noite e entravam em um estado de sono. O corpo de reconhecimento aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Eles capturaram um pequeno titã e o entregaram a Anji para estudo. Era isso que eles sabiam. Durante a noite, eles poderiam baixar a guarda contra os ataques dos titãs e descansar um pouco. Após um dia de viagem árdua, o cansaço os estava dominando. Mesmo assim, permaneceram vigilantes durante o turno final. Ufa! Anji também suspirou. O primeiro dia tinha transcorrido bem. Ela abriu a garrafa d'água e tomou um gole. Olhou para Shin Tsukiara e lhe ofereceu um pouco. Quer um pouco? Shin Tsukiara não hesitou. Não era hora de timidez. Depois de beber, ele franziu a testa de repente, olhando para o horizonte. Sentiu um leve tremor. No entanto, era fraco e parecia distante. Os outros soldados não o notaram. O que houve? Observando a expressão de Shin Tsukiara e seguindo seu olhar, Anji não viu nada de errado. O crepúsculo banhava tudo em tons de vermelho e laranja. O sol estava se pondo e as nuvens brilhavam intensamente, criando um céu lindo. Nada parecia fora do comum. Anji também não percebeu nada. Fique alerta! Shin Tsukiara gritou de repente, fazendo com que todos os soldados se levantassem e examinassem os arredores. Depois de um tempo, eles perceberam que Shin Tsukiara estava dando ordens. Isso foi inesperado, e eles não tinham certeza de como responder. Capítulo 114. Vários velhos soldados descontentes, cada vez mais descontentes com Shin Tsukiara, o rico comerciante, agora exibiam expressões sombrias. Como não eram responsáveis pela proteção de Shin Tsukiara durante a jornada, moviam-se sem cautela ou pressa. Quando estavam prestes a repreender Shin Tsukiara, o chão sob eles começou a tremer. Bum bum. O estrondo ficou mais alto, aproximando-se cada vez mais à distância. Até Erwin, normalmente sereno, levantou-se ansioso. No horizonte, silhuetas escuras emergiram gradualmente, ficando maiores e mais nítidas a cada segundo. Eram titãs, correndo rapidamente, seus números eram tão vastos que contá-los de relance era inútil. O que está acontecendo? Confusão e choque tomaram conta dos soldados ao testemunharem essa cena. Apesar de muitas investigações, eles nunca tinham presenciado tal espetáculo antes. Recuem! Recuem! A voz de Erwin ficou tensa enquanto ele gritava a plenos pulmões. Antes mesmo que seu comando pudesse ser plenamente ouvido, os outros já estavam fugindo a cavalo. Presos pela multidão esmagadora de titãs, eles se viram sem rota de fuga. Uma sensação de inquietação consumia Shin Tsukiara. A aparição desses titãs parecia longe de ser coincidência. A escassez de ataques de titãs em sua jornada agora fazia sentido. Alguém havia atraído os titãs intencionalmente para cá, esperando a chegada do corpo de reconhecimento. Anji rapidamente localizou seu cavalo, montou nele e quando estava prestes a galopar para longe, notou Shin Tsukiara paralisado no lugar. Reconhecendo-o como um indivíduo comum, impressionada com a visão à sua frente, Anji cerrou os dentes. Instigando o cavalo para frente, ela alcançou Shin Tsukiara, colocou-o na sela atrás dela e o instruiu. Segure firme. Segurando firmemente as rédeas, Anji esporeou o cavalo, que respondeu energicamente. No entanto, o fato de carregar 2 passageiros atrapalhava sua velocidade, fazendo com que ficasse para trás do restante do grupo. Cuidado com onde pisa, Anji alertou Shin Tsukiara enquanto sua mão roçava perigosamente seu peito. Em resposta, Shin Tsukiara protestou mentalmente, explicando que manter o equilíbrio era difícil devido aos solavancos do cavalo. Você pode me culpar? Anji não se deu ao trabalho de responder, seu foco ainda na situação terrível. De repente, o grito agonizante de um soldado perfurou o ar. Titãs anormais, especialmente aqueles com mais de 10 metros de altura, moviam-se quase tão rápido quanto cavalos. Soldados mais lentos ou mal montados tornavam-se presas fáceis, encontrando destinos óbvios. Criaturas amaldiçoadas, Anji murmurou baixinho, forçando-se a não olhar para trás. Mas logo, até essas preocupações desapareceram. Outro titã anormal surgiu de lado, investindo contra Anji com sua mão enorme. Em uma fração de segundo, a reação rápida de Shin Tsukiara o levou a agarrar Anji e rolar para fora do cavalo, evitando o golpe. O ataque do titã lançou o cavalo pelo ar, e ele caiu várias vezes antes de cair no chão, para nunca mais se levantar. Cobertos de sujeira e areia, Shin Tsukiara e Anji conseguiram recuperar a compostura. Graças à resposta rápida de Shin Tsukiara, Anji permaneceu ileso. Este deve ser o meu destino, o desespero brotou nos olhos de Anji. Em seu desespero, ela mal se importava mais com a situação de Shin Tsukiara. O imponente titã lançava uma sombra sobre eles, sua presença quase obliterando a luz do sol. Suportando a dor, Anji se levantou, protegendo Shin Tsukiara.
Sacando sua lâmina, preparou-se para sua última resistência. Entretanto, usando equipamentos de manobra tridimensionais em campo aberto, lutar contra titãs se mostrou extremamente desafiador. Mais titãs avançaram em direção a eles à distância. De repente, um titã feio e de tamanho anormal empurrou o cavalo para o lado, ignorando-o completamente. Para titãs, apenas humanos chamavam a atenção. Então, fixando seu olhar em Angie, o titã investiu contra ela com sua mão enorme. Apavorada, Angie levantou sua lâmina, mas, na realidade, seus olhos estavam fechados de terror e sua mão tremia. Depois de momentos que pareceram uma eternidade, ela percebeu que o impacto esperado não havia ocorrido. Hesitante, abriu os olhos. O imponente titã pairava diante dela. Uma linha vermelho-sangue se materializou em seu pescoço, e o sangue jorrou como uma fonte. Com um estrondo retumbante, o titã de 10 metros desabou, extinguindo a vida. Angie não conseguia compreender o que tinha acabado de acontecer. Uma figura surgiu à medida que a sombra do titã caído recuava. Era o Sr. Shi. Há tantos titãs, alguém armou uma armadilha aqui de propósito. Shinsukiara limpou a espada com um movimento rápido, o olhar gélido. Naquele momento, a ideia de perseguir mulheres estava longe de sua mente. Será que é para o corpo de pesquisa, ou para mim? Refletiu Shinsukiara. Se direcionado ao corpo de pesquisa, um planejamento tão elaborado seria desnecessário. Mas se o alvo fosse ele, quando o lado Marley teria percebido sua presença? Lembrando-se de que não havia revelado sua força, exceto durante um incidente com Eren, Shinsukiara percebeu que não havia testemunhas por perto. Exceto por um instante. Shinsukiara riu baixinho, percebendo que havia deixado um pequeno ratinho escapar bem debaixo do seu nariz, vazando informações sem querer. Parecia que durante o dia em que ele matou o titã blindado, os marleyanos estavam por perto, um pouco além do seu alcance. Agora que a armadilha está armada, o caçador deve estar por perto. O olhar de Shinsukiara se voltou para uma área aberta a vários quilômetros de distância, com florestas densas se estendendo por ali. Dentro da floresta, um homem maltrapilho, com cabelos loiros desgrenhados e óculos, sentiu suas pupilas se contraírem, recuando de medo. Não se assuste. Estou longe, ele não tem como me encontrar. Primeiro, o mais importante, Shinsukiara avançou em direção ao grupo de titãs, sua espada irradiando um brilho vermelho. Lâminas vermelho-sangue semelhantes a penas dispararam, perfurando facilmente a pele, os músculos e a gordura dos titãs, penetrando suas gargantas e fazendo-os cair. Os titãs na primeira fila caíram, perdendo suas vidas um após o outro. Observando tudo isso, Angie ficou em choque com o olhar vazio. Para Shinsukiara, esses titãs não representavam nenhuma ameaça. Jormungandrer emitiu uma luz vermelha quando Shinsukiara golpeou o chão com sua espada. O poder dos titãs se inflamou em sua mão. Saiam daqui. Os titãs congelaram de repente e aparentemente enfeitiçados. Muitos abaixaram a cabeça, alheios a Shinsukiara e Angie. Viraram-se e correram em direção à floresta a toda velocidade. Capítulo 115. Nas profundezas da floresta, um homem desgrenhado, com cabelos loiros desgrenhados, estava no topo de uma árvore alta. Ele observou uma investida repentina de titãs vindo em sua direção. A princípio, seu olhar demonstrou espanto, mas logo se transformou em um sorriso selvagem e sinistro. Sem dúvida, absolutamente sem dúvida, é ele. O homem desleixado rugiu com os olhos vermelhos. Seu verdadeiro nome era Zack Yeager. Ele também tinha outra identidade. Era filho de Grisha, irmão de Eren. Ele também era o atual hospedeiro do titã bestial. Eu não sou como o bando do Reiner. Zack Yeager murmurou, prestando pouca atenção aos titãs. Ele já havia reconhecido a identidade de Shinsukiara como hospedeiro do titã fundador. Reiner e os outros foram originalmente o primeiro grupo de soldados titãs a chegar à Ilha Paradis. No entanto, na primeira batalha perderam 2 tropas consecutivas. Naturalmente, os militares de Marley ficaram descontentes com esses resultados. Entre eles, o titã de armadura foi morto por Shinsukiara. O titã mandíbula teve um destino ainda mais cômico. Foi emboscado por um titã comum logo após chegar à ilha, resultando em sua morte. Como resultado, os militares de Marley enviaram Zack, um combatente mais experiente, para recuperar o poder do titã fundador, para trazê-lo para o lado deles. Quanto à emboscada envolvendo o corpo de investigação, foi apenas um incidente. Era uma informação vinda de dentro das muralhas. Inesperadamente, essa pequena emboscada o levou a descobrir um segredo significativo. O poder do titã fundador. Dos 9 titãs, Marley originalmente controlava 8, faltando apenas o mais poderoso, o titã fundador. A habilidade do titã fundador de comandar os titãs era semelhante a possuir uma arma nuclear para eles. Os militares de Marley haviam inicialmente enviado o Reiner e os outros para capturar o titã fundador, mas, devido ao revés inicial, sua estratégia mudou. Eles decidiram se infiltrar no mundo dentro das muralhas, procurar uma oportunidade e atacar assim que encontrassem o hospedeiro do titã fundador. E agora esse anfitrião estava bem na frente de Zack Yeager. Claro, Zack não podia deixá-lo escapar. Isso foi uma conquista enorme. Além disso, se ele herdasse o poder do titã fundador, sua posição dentro de Marley seria inigualável. Espere só. Já que você ousou aparecer, nem pense em voltar. Zack murmurou para si mesmo, virou-se e saltou da árvore de mais de 10 metros de altura, aterrissando no chão. Se o oponente permanecesse dentro da cidade, talvez não tivesse um plano sólido. Mas no deserto, ele estava em seu elemento. Na visão de Zack, a razão pela qual Shinsukiara conseguiu derrotar o titã blindado foi provavelmente devido ao poder do titã fundador. Shinsukiara controlou os titãs invasores para cercar o titã blindado, contanto que ele levasse o oponente para uma área com menos titãs funcionária. Zack Yeager sentiu-se triunfante e assim que pousou, um raio dourado o atingiu de cima. Ele se transformou instantaneamente em um titã de braços longos, coberto de pelos, semelhante a um macaco. Rapidamente empurrou o grupo de titãs para longe e saiu da área. Bom,
Angie também notou os relâmpagos dourados na floresta distante e pareceu completamente perplexo. Como poderia haver trovões neste céu claro a milhares de quilômetros de distância? E por que os titãs partiram de repente? E Shin Tsukiara, que tipo de arma ele tinha na mão que poderia derrotar facilmente os titãs? Inúmeras perguntas giravam na mente de Angie. Quem exatamente é você? Com um assobio, Angie desembainhou sua longa espada da cintura e apontou-a diretamente para Shin Tsukiara. Ela se esforçou para se levantar, com o olhar cauteloso e a voz fria. Quanto à minha identidade e investigação, acredito que já esteja explicado com bastante clareza nos documentos do corpo de investigação. Shin Tsukiara sorriu levemente e sacudiu a lâmina afiada com o dedo, e a lâmina voou instantaneamente. Angie estremeceu de dor e descrença. Embora fosse mulher, sua força estava entre as melhores do exército. No entanto, agora, ela não conseguia nem segurar o punho da espada por mais que tentasse. Ei, não seja assim. Shin Tsukiara falou ironicamente, afinal, eu acabei de salvar você. Ele olhou ao redor. Parecia que o corpo de reconhecimento os havia abandonado e desaparecido sem deixar rastros. Isso era normal. Com tantos titãs por perto, ficar para trás era igual à morte. Não importava a importância da identidade de Shin Tsukiara, não importava quais benefícios a divisão de reconhecimento pudesse obter dele. Erwin não deixaria seus soldados morrerem em vão. No entanto, Angie não estava com humor para brincadeiras naquele momento. Ela manteve o olhar frio fixo em Shin Tsukiara, esperando sua resposta. Você sabe por que tantos titãs estão aparecendo? Não parece coincidência demais, ou melhor, inacreditável. Acho que os documentos do corpo de reconhecimento deveriam ter investigado isso muitas vezes, e eles não deveriam ter encontrado essa situação antes. Shin Tsukiara disse de repente. Angie parou por um instante. No caos do momento, ela não tivera a chance de pensar profundamente. Agora que as coisas haviam se acalmado, um suor frio brotou em suas costas. Alguém estava usando titãs como armas, emboscando o corpo de reconhecimento. Mas quem poderia ser essa pessoa? A noite já havia caído, e Shin Tsukiara não estava particularmente irritado com a falta de educação de Angie. Essas pessoas de dentro das muralhas eram, com toda a honestidade, apenas um grupo de indivíduos ignorantes e lamentáveis. Eles nem sabiam que estavam vivendo em uma ilha. 100 anos atrás, o rei de Eldia construiu as muralhas colossais e usou o poder do titã fundador para fazer uma lavagem cerebral em todos, pensando que estava fornecendo proteção. No entanto, eles passaram gerações buscando respostas. Shin Tsukiara sentou-se e bateu levemente o cabo de Jormungandrer no chão. Uma explosão de chamas irrompeu, iluminando a escuridão. Já era noite. Os titãs geralmente ficavam quietos à noite, entrando em um estado de dormência. Era um descanso temporário. Você quer ouvir uma história? Shin Tsukiara revelou propositalmente o poder do titã fundador diante do lado de Marley. Com mais de 100 titãs do outro lado, até mesmo matá-los era um desafio. Além disso, ele também estava pescando. Não importava o que ele pescasse, ele precisava de isca. O titã fundador era a isca mais atraente. Angie também viu que Shin Tsukiara não lhe faria mal naquele momento, então reprimiu sua hostilidade por enquanto. Mas seu olhar permaneceu vigilante. Claro como o dia, ela precisava de respostas para suas dúvidas. Deixe-me pensar, por onde devo começar? Esqueça, vamos começar do começo. Cerca de 2 anos atrás. Shin Tsukiara começou lentamente. Da morte do titã fundador, Ymir, a conquista do mundo por Eldia usando o poder dos titãs, e então o poder dos 9 titãs, levando até 100 anos atrás. A aversão do rei Karofrites à guerra. Da criação dos muros até Marley ganhando controle sobre o poder dos titãs restantes, derrubando Eldia e finalmente falando sobre si mesmo. Essa história naturalmente precisava de uma conclusão apropriada, algo que pudesse ganhar a confiança de Angie. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Shin Tsukiara pigarreou suavemente, tossiu levemente, sem demonstrar nenhum sinal de constrangimento ou falta de ar. Sou o único herdeiro do rei Frites contemporâneo. Aquela pessoa no palácio não passa de uma falsificação. Eles traíram nossas tradições ancestrais e se apoderaram do trono que pertence por direito à nossa família real Frites. As palavras de Shin Tsukiara estavam cheias de justa indignação. Angie ficou atordoado com a enorme quantidade de informações. Os titãs da sabedoria, Eldia, Marley, os lugares onde viviam, na verdade eram apenas uma ilha. Mas ela, sendo capitã do corpo de pesquisa, conseguiu manter a compostura. Depois de um tempo, Angie conseguiu processar um pouco essa notícia. Como você pode provar isso? Ao ouvir a afirmação de Shin Tsukiara de que os atuais governantes do mundo murado eram impostores, ela não pôde deixar de ficar surpresa e inconscientemente se inclinou para Shin Tsukiara em seu coração. Você mesmo viu. Após a morte do rei Eldiano, ele passou o poder do titã fundador. Somente a linhagem da nossa família Frites pode herdá-lo. Shin Tsukiara ousou dizer isso naturalmente, ele tinha seus motivos. Ele pretendia usar Angie para obter controle sobre todo o corpo de reconhecimento. O poder do titã fundador. Sim, Angie se lembrou. Ela pensou no grupo de titãs que se dispersara repentinamente ao comando de Shin Tsukiara. Suas dúvidas foram praticamente dissipadas, substituídas pela raiva. De repente ela desferiu um soco no peito de Shin Tsukiara, soco após soco, até finalmente desabar sobre o peito dele, chorando. Se você tem esse poder, se você tem tanto poder, por que não usou antes? Por que você teve que assistir a tudo isso acontecer? A pessoa que morreu diante dos seus olhos naquele dia tinha apenas 18 anos, um novo recruta que havia acabado de se juntar ao corpo de exploração no período anterior. No dia em que o Muro Maria caiu, você sabe quantas pessoas morreram? Shin Tsukiara sabia que isso não era ressentimento, apenas tristeza. Então ele deu um tapinha gentil em suas costas para consolá-la. Eu também não tive escolha. A falsa família real Frites detém grande poder atualmente. Tive que esconder minha identidade ou não teria sobrevivido até hoje.
Com base nas palavras de Shin Sukihara, Anji imaginou um cenário completo. Ela imaginou Shin Sukihara enfrentando dificuldades, acumulando forças secretamente, esperando o momento certo para revelar a verdade, sabendo que tinha uma chance de derrubar a falsa família real. Anji de repente sentiu que o jovem à sua frente poderia estar sob imensa pressão, talvez um transbordamento de amor maternal, fazendo com que ela o abraçasse com mais força. Shin Sukihara apreciou o abraço. Ao ver Anji em seu uniforme militar, ele não tinha percebido o quão bonita ela era. Mas com Anji aninhada contra seu peito, Shin Sukihara não conseguia ver sua expressão atual. Não havia ressentimento ou raiva, apenas tranquilidade. Shin Sukihara sabia que o verdadeiro membro da família real Fritz era História Reis, que atualmente usava o pseudônimo de Krista Lange e estava treinando no corpo de reconhecimento como uma soldada regular. Ela era do mesmo grupo que Mikasa. A razão pela qual Shin Sukihara fez Mikasa se juntar a essa missão de treinamento não foi apenas para monitorar N e os outros de Marley, mas também para ficar de olho em História. Suas palavras anteriores eram em parte verdadeiras e em parte falsas, pois a situação atual de História, a verdadeira herdeira real, era exatamente como ele descreveu. No entanto, ele próprio não era um descendente legítimo de Fritz. Sua habilidade de exercer o poder do Titã Fundador se deve às habilidades únicas de Jurmungandrer. Anji não sabia por quanto tempo chorou, mas finalmente adormeceu nos braços de Shin Sukihara. Depois de um dia cheio de coisas acontecendo e tanta informação para digerir, ela se sentia exausta quando finalmente relaxou. Com a beldade em seus braços, Shin Sukihara naturalmente se sentiu à vontade, descansando com a mulher durante a noite. No dia seguinte, o amanhecer ainda não havia rompido. A lua ainda não havia se posto, e a luz fraca no horizonte estava apenas começando a aparecer. Mas Anji já estava acordada, envergonhada por sua aparência da noite anterior. Se alguém do corpo de exploração visse aquela cena, provavelmente ficaria de queixo caído em choque. A guerreira do corpo de exploração estava corada e tímida. Acordar cedo era uma marca de qualidade para os membros do corpo de pesquisa. Seria perigoso esperar até o amanhecer quando os titãs recuperassem sua atividade. De acordo com o plano de Anji, eles precisavam partir imediatamente para encontrar o corpo de reconhecimento e se juntar à força principal. Ela prometeu tentar convencer Erwin e os outros a ajudar Shin Sukihara a retomar o controle da família real Fritz. Shin Sukihara, por sua vez, prometeu que assim que recuperasse o poder, usaria o poder do Titã Fundador para expulsar os titãs da Ilha Paradis. Na verdade, Anji estava mais animado e feliz que Shin Sukihara. O propósito original do corpo de reconhecimento era investigar os titãs e encontrar uma maneira de derrotá-los. Esse objetivo persistiu por gerações e, no entanto, em apenas um dia, alguém lhe disse que a única coisa que o separava da liberdade era um golpe político. Comparado ao objetivo anterior, este parecia muito mais fácil. Encontrar a trilha do corpo de pesquisa não foi difícil. Com mais de 100 pessoas na equipe e vários sinais como rastros e marcas de cavalos ao longo do caminho, não foi difícil segui-los. Para escapar dos titãs perseguidores, eles até descartaram alguns suprimentos ao longo do caminho para acelerar o passo. Se seguissem essas pistas, logo encontrariam o corpo de investigação. Entretanto, os membros do corpo de pesquisa não tinham ideia de que o desastre iminente estava se aproximando. Zeki, é claro, não confrontaria Shin Sukihara diretamente, isso seria muito difícil. Então, nos últimos dias, Zeki vinha se preparando. Assim como haviam reunido os titãs anteriormente, desta vez eles estavam sendo dispersos. Agora, o plano era atrair Shin Sukihara para um local específico. Zeki percebeu o comportamento protetor de Shin Sukihara em relação a Anji, então ele mudou seu foco para o corpo de pesquisa. Você entendeu meu plano? Zeki olhou para a mulher ao seu lado. Tecnicamente, ele já deveria tê-la levado e voltado para Marley. A mulher tinha cabelos escuros e uma expressão fria, aparentemente desprovida de emoção. Em resposta à pergunta de Zeki, ela sentiu lentamente. Ela era a hospedeira do Titã Mandíbula, chamado Ymir, como Titã Fundador original. Originalmente, ela era uma titã normal, mas ao consumir acidentalmente o soldado marleiano Marcel, ela herdou o poder de um dos titãs da sabedoria. Se seguisse a história original, ela já teria se infiltrado na Ilha Paradis e se tornado uma soldada no corpo de investigação. No entanto, devido às ações de Shin Sukihara, ao sacrifício de Reiner e ao acidente de Marcel, Marley sofreu a perda de 2 titãs. É por isso que Zeki foi enviado por Marley para recuperar o poder dos titãs. Demorou um pouco para Zeki conseguir localizá-la e mantê-la ao seu lado. Esta mulher, de origem desconhecida, era originalmente inadequada para ser uma guerreira titã marleiana. Se Zeki a trouxesse de volta para Marley, ela teria apenas um destino: ser devorada por outro. Capítulo 117. A antecessora de Ymir era uma titã sem mente comum, sem memórias próprias. Por outro lado, Zeki foi o primeiro humano que ela encontrou, e ela nem sabia como lutar contra ele. Sim, Ymir a sentiu sem jeito. Contanto que você me ajude a adquirir o poder do Titã Fundador, negociarei com os militares quando retornar e pouparei sua vida. Você se tornará oficialmente o hospedeiro do Titã Mandíbula. Zeki não estava preocupado se a outra parte conseguiria compreendê-lo, mas mesmo assim falou. Quando terminou de falar, Zeki desviou o olhar e olhou para frente. Depois que o regimento de reconhecimento escapou da perseguição dos titãs e viajou para o sul por dezenas de quilômetros, eles tiraram um dia e uma noite para confirmar sua segurança e interromper temporariamente sua jornada para descansar. Toda a equipe estava cansada. Erwin também enviou vários esquadrões de cavalaria para procurar Shin Sukihara e Anji, mas ele acreditava que as chances de resgatá-los depois de serem perseguidos por tantos titãs eram pequenas. A probabilidade de salvá-los era baixa.
Comandante. Um vice-capitão olhou para Erwin com uma expressão desanimada. Prossiga, qual é o número de vítimas? Erwin havia se preparado mentalmente para esse cenário quando decidiu investigar a situação a fundo. Ele não esperava encontrar tal revés logo após dar o primeiro passo. Levi, que estava ao lado dele, manteve uma expressão severa, agachando-se para recuperar as forças e polindo silenciosamente sua lâmina até que ela brilhasse. Erwin entendeu que essa era a expressão de intensa raiva de Levi. Um esquadrão sofreu 3 mortes e 6 ferimentos. O segundo esquadrão teve 3 ferimentos. O terceiro esquadrão perdeu um membro e teve 2 ferimentos graves. Quanto ao quarto, o paradeiro do capitão Angie é desconhecido, e 4 ferimentos graves. O vice-capitão relatou com os dentes cerrados. Diferentemente dos regimentos estacionados, o corpo de reconhecimento era composto somente por membros de elite preparados para enfrentar titãs. Então seus números não eram grandes. Todo o corpo de pesquisa tinha menos de 100 membros, o que representava o maior número de baixas que eles já tinham visto. Entendido. Permitam que todos descansem um pouco. Selecionem alguns soldados ilesos de cada esquadrão para formar uma unidade de guarda. Eu liderarei pessoalmente a patrulha. Erwin suspirou, recuperando rapidamente a compostura e dando ordem sistematicamente. Para dar mais tempo de recuperação aos soldados feridos, ele teve que participar da patrulha. Levi estava prestes a se levantar e segui-lo, mas Erwin o deteve. Você se esforçou muito nesses últimos 2 dias. Não sabemos que desafios nos aguardam. Descanse em paz. Erwin também sentiu que algo estava errado. Por que tantos titãs estavam se reunindo? Por que eles atacaram de repente? Tudo parecia orquestrado por alguém. Erwin, como comandante do corpo de pesquisa, possuía uma intuição excepcional. Levi assentiu e retirou-se para descansar em solidão. Erwin liderou pessoalmente a equipe em sua patrulha. Ao longo do caminho, a sorte os favoreceu com uma jornada tranquila, sem encontros com titãs, permitindo que os soldados respirassem aliviados. O cansaço de sobreviver àquela provação era avassalador. Fique vigilante. Erwin ocasionalmente lembrava quando de repente um vice-capitão apontou para a floresta distante e exclamou: Comandante, tem gente ali. Pessoas? Erwin ficou surpreso, olhando na direção indicada pelo vice-capitão. De fato, havia uma figura à beira da floresta. Uma mulher alta e esbelta. O rosto da mulher não demonstrava nenhuma expressão. Sua cabeça estava ligeiramente abaixada. Ela não fugiu ao avistá-los, em vez disso permaneceu imóvel. É possível que alguém sobreviva além dos muros? Em meio ao seu espanto, Erwin começou a sentir que aquela poderia ser a chance de desvendar o mistério dos titãs. Ele rapidamente conduziu a equipe para mais perto dela. Ei, mocinha, como você veio parar aqui? O vice-capitão também achou aquilo estranho e se aproximou da moça. No entanto, ela pareceu não ouvir nem ver nada. Ele acenou com a mão diante dos olhos dela, mas ela permaneceu sem reação. É estranho, comandante. Ela parece não ter consciência. Ops! O vice-capitão estava prestes a se virar e relatar quando, de repente, tossiu um bocado de sangue negro. Ele olhou para baixo incrédulo com uma adaga espetada no peito. A menina havia escondido uma adaga na manga. Droga, essa mulher é louca. Um soldado próximo fervia de raiva. Este vice-capitão havia demonstrado gentileza, tratando-os como um guardião. No entanto, ele havia caído em uma emboscada de uma jovem, morrendo de forma tão insensível. Parar. Um soldado desembainhou sua lâmina e a brandiu em direção à garota. Erwin recuperou o choque e quis intervir, mas era tarde demais. Das profundezas da floresta, Zeke observava calmamente. Ymir, tendo se transformado de uma titã ingênua na titã mandíbula, ainda não havia dominado o controle sobre o poder de seu titã. Somente quando enfrentava perigo mortal ela conseguia invocar o poder que havia dentro dela. A longa lâmina perfurou o ombro da garota. Parecia que o soldado não havia desferido um golpe letal. Erwin soltou um suspiro de alívio prestes a falar, quando uma onda de choque aterrorizante atingiu todos, inclusive ele. Não muito longe do acampamento, Levi e os outros perceberam a confusão e se prepararam. Bom, um raio dourado caiu do céu como a fúria de um deus. Uma onda de calor incandescente surgiu como vapor, obscurecendo a visão de todos. Muitos soldados se contorciam em agonia. Assim que conseguiram se sentar, uma figura escura surgiu abruptamente diante deles. Um soldado foi içado do chão antes que pudesse reagir, seguido pelos sons de gritos agonizantes, causando arrepios. As pessoas testemunharam o espetáculo. Emergindo do vapor, surgiu uma criatura titânica semelhante a uma fera rondante. Possuía uma cabeça grande, cabelos negros, mandíbulas ferozes e mesmo rastejando no chão, tinha 5 metros de altura. E foi rápido. Este enigmático titã devorou um soldado com a boca e atacou novamente. Sua palma exibia garras afiadas que retalhavam sem esforço o corpo de outro soldado. Desgraçado! De onde veio esse monstro? Por que ele apareceu daquela forma? Essas perguntas deixaram de importar para os soldados do corpo de investigação naquele momento, incluindo Erwin. Erwin, o comandante do corpo de exploração, superou as expectativas em mais do que apenas comando e estratégia. Embora sua força pudesse não se igualar à de Levi, dentro do corpo de exploração, ele estava entre os maiores especialistas. Erwin ativou seu mecanismo de manobra vertical, usando as árvores para navegar rapidamente. Seus movimentos eram rápidos e naquele instante, o titã se concentrou em atacar seus companheiros, aparentemente alheio à presença de Erwin. Foi a abertura perfeita. Capítulo 118. O dispositivo de manobra tridimensional em volta da cintura de Erwin emitiu gás, e sua velocidade aumentou repentinamente. Ele disparou um fio de aço, cravando no ombro do titã. Então a corda se retraiu rapidamente, e ele disparou em direção à nuca do titã como um raio de luz. Erwin agarrou firmemente a longa faca em sua mão, preparando-se para atacar com toda sua força.
Quando estava prestes a ter sucesso, o titã que estava atacando os soldados de repente se virou. Seus olhos calmos, porém sinistros, pousaram sobre Erwin. Ela está olhando para mim? As pupilas de Erwin se contraíram. Apesar das enormes diferenças de tamanho e aparência, ele de repente reconheceu a identidade daquele titã. Era a garota de antes. Este era um titã inteligente. Erwin sorriu de repente. Finalmente. Ele finalmente descobriu o segredo dos titãs. Mas seu sorriso não durou nem meio segundo. O titã da mandíbula, que havia se virado para olhar para Erwin, atacou de repente. Com garras afiadas, o titã mandíbula deu um tapa em Erwin. A figura de Erwin voou como uma pipa com a linha cortada, impulsionada pela força aterrorizante do titã, colidindo com várias árvores gigantes ao longo do caminho. Capitão! Os soldados exclamaram em choque. Entretanto, o titã mandíbula não demorou. Em vez disso, correu de repente em direção a um espaço aberto à distância. Reforços do acampamento chegaram. Com exceção dos soldados gravemente feridos, Levi ordenou que uma pequena equipe ficasse para trás e os protegesse. O resto dos soldados chegou aqui e testemunhou a cena. Pela vingança do capitão, os soldados fugiram, montando em seus cavalos e perseguindo o titã mandíbula. Levi, por outro lado, cavalgava freneticamente, avançando em direção à floresta. Encontrou Erwin e desmontou rapidamente. O estado de Erwin era terrível. Ele estava próximo da morte, com a parte inferior do corpo decepada, intestinos e sangue manchando o chão, mal conseguindo se agarrar à vida. Não fale, vou chamar o médico imediatamente. Levi interrompeu Erwin antes que ele pudesse falar, agarrando seu ombro com força, pedindo para ele relaxar. Os soldados ao redor permaneceram em silêncio. Todos sabiam que Levi tinha uma séria obsessão por limpeza, geralmente abominando qualquer coisa impura. Mas agora, mesmo com Erwin coberto de sangue e sujeira, Levi não se importava. Não adianta, Levi. Erwin conseguiu falar com seu último suspiro, usando suas forças restantes para agarrar a mão de Levi e revelar a informação que acabará de descobrir. Capturar, você deve capturá-la. Quando terminou de falar, Erwin fechou os olhos. Eu entendo. Levi murmurou para si mesmo, levantando-se, montando novamente em seu cavalo e galopando na direção do titã da mandíbula. Ha. Você realmente deu o seu melhor, Ymir, comentou Zack como se fosse um espectador de cinema, discutindo as cenas que aconteciam à margem do campo. Ele parecia particularmente animado com a explosão de névoa de sangue, como se tivesse se embriagado com ela. Parado em uma pequena ladeira, ele esfregou as mãos, transbordando impaciência. Entre os 9 titãs, o titã mandíbula era o mais rápido, além do titã carroceiro. Cavalos comuns não conseguiam alcançá-lo. Entretanto, Zack sabia que Ymir não estava apenas tentando escapar. Ela deliberadamente levou todos para esse espaço aberto, sem deixar nenhum esconderijo. A figura de Levi surgiu atrás e logo chegou à frente do grupo. Aproveitando a oportunidade, ele saltou do lombo do cavalo e ativou o equipamento de manobra vertical, lançando um fio no chão. Com a propulsão a gás, ele voou com força. Quando estava prestes a colidir com o solo, ele ativou o equipamento de manobra novamente, prendendo a pata traseira do titã mandíbula. Isso lhe permitiu planar no ar e acima do titã mandíbula. Utilizar o equipamento de manobra vertical com tanta habilidade em terreno plano foi um feito que somente Levi poderia alcançar. O titã mandíbula enredado abandonou a fuga e começou a contra-atacar no mesmo lugar. Entretanto, essa área era plana e, com exceção de Levi, os outros não conseguiam utilizar totalmente o poder do equipamento de manobra vertical. A batalha estava se tornando intensa. Neste momento, Shin Tsukiara e Ange, montados em um titã sem mente controlado pelo poder do titã fundador, estavam indo nessa direção. Para Ange, montar um titã foi uma experiência nova, muito além de tudo que ela poderia ter imaginado antes. Mas ela acreditava cada vez mais no que Shin Tsukiara lhe dizia. O descendente do primeiro rei, possuidor do poder do titã fundador. Depois que Shin Tsukiara fosse trazido de volta em segurança para dentro dos muros, e o governo impostor fosse derrubado, o povo de Eldia não precisaria mais se preocupar com a ameaça dos titãs. Quanto aos Marleyanos, Ange não os estava considerando por enquanto. Quando os dois chegaram, viram o esquadrão de Levi lutando contra o titã incomum no terreno plano, enfrentando perigo constante. Aquele não é um titã sem mente. O que? Ange ficou momentaneamente confusa, mas rapidamente entendeu que Shin Tsukiara estava se referindo a um dos 9 titãs. Tenha cuidado. Pode haver. Antes que Shin Tsukiara pudesse terminar de falar, um estrondo ecoou repentinamente ao longe. Apesar de estar a centenas de metros de distância, o trovão era notavelmente claro. Logo depois, uma enorme pedra caiu no ar e veio em direção a Shin Tsukiara. A velocidade da pedra era impressionante. O titã era muito chamativo, o que tornava fácil para Zack detectar a presença de Shin Tsukiara. Antes que Shin Tsukiara pudesse terminar de falar, agarrou Ange e saltou, deixando o titã sem mente sob eles. O peito do titã cedeu quando a pedra maciça o atingiu, fazendo-o cair no chão. Esse é o verdadeiro inimigo. Shin Tsukiara apertou os olhos. Mais pedras se seguiram, cada uma delas maciça e arremessada à distância, tão poderosas quanto projéteis de artilharia. Ele está me atacando. Deixa o resto com você. A decisão de Shin Tsukiara de levar Ange não foi apenas por sua beleza. Ele também precisava que ela o ajudasse a persuadir o corpo de investigação, poupando de ter que dar explicações extensas. Com um aperto de mão no ar, uma mala branca com detalhes dourados apareceu do nada. Ange já estava acostumada a tais visões. Ela atribuiu tudo isso ao poder do titã fundador. Deixe comigo. Ange não podia simplesmente ignorar a batalha de seus companheiros. Ela ativou seu equipamento de manobra vertical e avançou na direção do titã mandíbula.
Capítulo 119. Várias pedras enormes caíram em direção a Shin Tsukiara com força imensa, criando uma comoção estrondosa. Soldados do restante do corpo de pesquisa também notaram a situação, percebendo rapidamente a presença de um inimigo. Felizmente parecia que o alvo deles era o Sr. Shin Tsukiara. Caso contrário, o corpo de pesquisa sofreria novamente pesadas baixas devido ao grande número de pedras caindo. Até combatentes como Levi e outros no campo de batalha observaram essa cena. Quando Shin Tsukiara e Anji apareceram montados em um titã, Levi também testemunhou. Levi permaneceu focado na batalha contra o titã Mandíbula porque confiava em seus companheiros, particularmente em Anji. Ele sabia que Anji explicaria tudo após o término da batalha. Então, apesar de suas dúvidas, Levi permaneceu comprometido com sua luta contra o titã Mandíbula. Enquanto isso, Shin Tsukiara segurava Jormungandr e brandia a longa faca vermelho-sangue no ar. A lâmina, como um chicote, estendia-se e se transformava facilmente, despedaçando pedaços de rocha sem esforço algum com movimentos rápidos. O que é essa coisa? Zek, que havia se transformado em um titã bestial, de repente olhou atônito, fixado na arma na mão de Shin Tsukiara. Que tipo de arma era aquela capaz de cortar e quebrar pedras com tanta facilidade? Nem mesmo o tecnologicamente avançado Marley dominava tal arma. Como um lugar como a Ilha Paradis poderia possuir um recurso tão poderoso? Deve ser um tesouro deixado pela família real Eldiana. Por fim, Zek atribuiu esse poder à família real Eldiana. Afinal, era um país que governava o continente há 2000 anos e possuía algumas cartas excepcionais. Essa ideia parecia plausível. Se eu conseguir adquiri-lo, ninguém neste mundo ousará me desafiar novamente. Eu sou o futuro de Marley. A expressão do titã bestial transbordou de excitação enquanto ele rapidamente pegava uma pedra enorme. Seu corpo se contorceu e, com um leve esforço, transformou-se em um estilingue improvisado, lançando a pedra com força. A rocha, impulsionada com toda a sua força, girou no ar a uma velocidade espantosa, gerando até ondas de choque. Shin Tsukiara permaneceu imperturbável, não afetado pelo titã bestial. Ele não tinha intenção de se conter. Emitindo uma rajada de ondas quentes pela boca, Shin Tsukiara rapidamente se aproximou do oponente. Ao mesmo tempo, Jormungandr, em sua mão, começou a se transformar a partir do cabo. Padrões flamejantes semelhantes a líquido se espalharam de seu braço, cobrindo todo o seu corpo. Em apenas algumas respirações, esses padrões de fogo esfriaram, formando uma armadura preta e vermelha. Com a integração dos poderes do titã de ataque e do titã blindado, a nova forma de Arata ampliou ainda mais a força de Shin Tsukiara pelo menos várias vezes. Bom, golpe direto. Um rugido ensurdecedor abafou a voz de Shin Tsukiara quando uma rocha maciça o atingiu. O titã bestial ergueu as mãos triunfantemente como se celebrasse a vitória. Dada a sua força, a pedra arremessada poderia facilmente destruir edifícios e se atingisse um corpo humano, a sobrevivência seria impossível. Independentemente se era a força do titã fundador ou a arma enigmática, ambas pertenciam a ele. No entanto, no instante seguinte, o titã bestial congelou. Sua cabeça colossal inclinou-se ligeiramente como se tivesse detectado algum movimento. Na superfície da rocha de titã, pequenas rachaduras começaram a aparecer, espalhando-se rapidamente. Racha, racha. O medo surgiu instantaneamente no rosto humanoide do titã bestial. Quase sem hesitar, ele se virou, preparando-se para fugir. Sua análise de inteligência estava equivocada. Este homem não derrotou o titã blindado utilizando o poder do titã fundador. Embora Zek fosse arrogante e frequentemente desprezasse indivíduos como Reiner, ele tinha que admitir que o poder do titã blindado excedia em muito de seu próprio titã bestial em uma batalha frontal. Se ele não conseguisse superar seu oponente com sua habilidade característica de arremesso, suas chances de vitória seriam quase inexistentes. Quanto ao titã que travava uma luta feroz com o corpo de reconhecimento, Zek não se preocupava mais. Ele acreditava que ao retornar a Marley, se relatasse a informação sobre o titã fundador, a organização perdoaria seu erro. As rochas não foram pulverizadas, elas estavam derretendo. Entre cada rachadura, um líquido semelhante a magma vazava preenchendo as lacunas. Eventualmente as rochas se estilhaçaram ao atingirem seu limite, causando uma explosão estrondosa. A armadura de Shin Tsukiara apresentava placas semelhantes a escamas que lembravam asas. Padrões semelhantes a chamas que lembravam magma e vários espinhos ósseos ferozes de cor marrom escura. Mas já era tarde demais para Zek escapar. Nesse estado, a velocidade de Shin Tsukiara era surpreendente, possivelmente até superando a de um carro em alta velocidade. O titã bestial fugiu freneticamente, mas o som da perseguição, semelhante à aproximação da morte, ficou mais próximo. Não se empolgue muito. O coração de Zek disparou. Ele estava prestes a ser alcançado. Percebendo que escapar era inútil, ele parou, e seus olhos ficaram vermelhos de sangue. Ele era um marleiano, um orgulhoso guerreiro titã. Não poderia perecer de forma tão insignificante. Independentemente do poder de Shin Tsukiara, os titãs sempre tiveram uma vantagem inerente. Enquanto ele não fosse atingido na nuca, a vitória não era garantida. Pensando nisso, Zek controlou o titã bestial. Como um gorila, ele brandiu seu longo braço. Podia lançar um ataque a vários metros de distância, demonstrando uma agilidade notável. Entretanto, para espanto de Zek, Shin Tsukiara nem tentou se esquivar. Ele permitiu que a palma da mão do oponente descesse. Bom, Shin Tsukiara ergueu a mão para bloquear. Duas palmas, uma grande e uma pequena, de tamanhos muito diferentes, assemelhavam-se a estrelas e luas. No entanto, o mais surpreendente era que quando as duas palmas se encontravam, independentemente da força que o titã bestial exercesse, ele não conseguia avançar 1 centímetro.
Como isso é possível? Zack ficou horrorizado. A sensação de medo dominou, provando-se impossível de suprimir. Desprovidos da vontade de lutar, o resultado desta batalha tornou-se quase certo. Em um instante, a figura de Shin Sukihara desapareceu de seu lugar original. O titã bestial, que vinha exercendo toda a sua força, de repente perdeu o equilíbrio, cambaleando para a frente. Mas no instante seguinte, a figura de Shin Sukihara reapareceu no ar. Com um salto leve, ele subiu quase 10 metros. Sua mão esquerda se transformou em uma garra, acertando o rosto do titã bestial. Bom, tal cena de batalha foi difícil até mesmo para o autor transmitir. Era semelhante a uma minúscula formiga derrubando um elefante enorme. O corpo inclinado do titã bestial foi arremessado para longe por uma única palma. Ele tombou, reduzindo rochas e árvores enormes a escombros ao longo do caminho. Shin Sukihara desceu do céu, pousando no rosto do titã bestial. Zack finalmente conseguiu ver claramente o rosto daquele jovem monstruoso. Ele era jovem e bonito, com uma aparência digna. No entanto, em poucos instantes, Zack desviou o olhar. Um olhar casual de Shin Sukihara fez com que gotas de suor frio se formassem em seu corpo. Esse cara realmente entendia tudo. Ele estava ciente de todos os segredos sobre os titãs. Eu não posso morrer. Zack berrou consigo mesmo. Ele era o futuro de Marley, a esperança do mundo. Não poderia ter um fim tão imperceptível. Capítulo 120. Zack cancelou automaticamente a transformação em titã, e o corpo do titã colossal, a enorme besta titã, de repente emitiu uma onda de calor escaldante. Ele aproveitou a oportunidade e rasgou diretamente a carne da parte de trás do pescoço, como um sobrevivente emergindo das profundezas do mar, empurrando o corpo para fora com força e ofegando por ar. Então, sem hesitar, Zack saiu correndo, rolando e rastejando, com movimentos notavelmente desajeitados. Manter a forma de titã exigia uma quantidade significativa de energia e causava alguns danos ao corpo, deixando-o extremamente fraco. Ele alegou estar escapando, mas seus movimentos eram hesitantes, avançando 3 passos apenas para recuar um passo. Ele nem conseguiu ir muito longe. Respingo. Zack caiu no chão mais uma vez. Suas pernas tremiam e ele lutava para se levantar, mas a força parecia lhe faltar. Shin Sukihara observou a cena com fria indiferença, sem demonstrar nenhum traço de emoção. Não me mate, eu posso te contar tudo o que você quer saber. Eu posso até te ajudar, te auxiliar. Esparga. Antes que Zack pudesse terminar seu apelo, um jato de sangue espirrou no rosto de Shin Sukihara quando a lâmina perfurou sua garganta. Suas palavras foram interrompidas. Para Shin Sukihara, Zack não tinha valor algum. Ele provavelmente possuía mais conhecimento sobre a inteligência marleyana do que Zack. As anotações de Grisha continham inúmeras entradas, incluindo muitos segredos. Além disso, Grisha havia sido membro da facção restauracionista Eldiana, o que o levou a registrar muitos detalhes ocultos. Devido à constituição formidável dos titãs, mesmo com a garganta perfurada, Zack não perdeu a vida imediatamente. Em vez disso, arregalou os olhos, lutando incessantemente e agarrou a lâmina afiada da espada, recusando-se a soltá-la. No entanto, ele podia sentir o poder dentro dele se esvaindo rapidamente, absorvido por esta arma estranha. As lutas de Zack foram ficando cada vez mais fracas até que ele finalmente ficou em silêncio. Seu corpo, agora reduzido a restos mortais, pegou fogo com a liberação de calor de Jurmungandrer, transformando-se em cinzas. Quando Shin Sukihara retornou a outro campo de batalha, a batalha havia terminado. Levi realmente fez jus ao seu título de soldado mais forte. Mesmo nas planícies abertas, ele manteve a vantagem contra o titã mandíbula, apesar de sua perícia em combate corpo a corpo. Embora tivessem perdido muitos companheiros, Levi acabou decepando os braços e pernas do titã mandíbula. Ele organizou soldados para cortá-los novamente sempre que o titã tentasse regenerá-los. Ele havia capturado com sucesso o titã já ao vivo. Pelo relato de Anji, Levi já ouvirá falar do novo mundo descrito por Shin Sukihara. Ele também havia cortado com sucesso a carne da nuca do titã colossal, capturando Ymir, que estava inconsciente. Isso confirmou o que Anji havia mencionado, o titã inteligente. Ver um humano dentro do corpo de um titã realmente abalou a visão de mundo de muitos soldados por um momento. Eles precisarão de mais algum tempo. Observando o retorno de Shin Sukihara, Anji se aproximou dele proativamente e falou: "Preciso do poder daquele titã." Shin Sukihara foi direto ao ponto, mas parecia que Levi e os outros ainda não estavam dispostos a entregar Ymir a ele. "Me dê um tempo, por favor. Vou convencer todo mundo." Anji falou seriamente. "Deixe-me falar com Levi." Com a morte de Erwin, o corpo de exploração ficou sem um líder. Sob seu comando, os indivíduos mais respeitados eram o próprio Levi e Anji. No entanto, a relação próxima entre Anji e Shin Sukihara fez surgir sentimentos de traição entre muitos soldados após a mudança repentina. Como resultado, todos escolheram acreditar em Levi. "Eu também quero falar com você." Levi também se aproximou por iniciativa própria. Isso marcou a primeira conversa direta entre os dois, enquanto os soldados seguravam Ymir inconsciente. Os soldados restantes começaram a construir um acampamento básico. Com tantos feridos, eles não tiveram escolha a não ser permanecer no local para se recuperar. Anji já deveria ter te informado sobre as coisas que preciso fazer e meus objetivos. Sobre o que você deseja perguntar. Entrando em uma tenda, os dois começaram a conversar e quando Shin Sukihara se sentou, ele falou calmamente. Levi não respondeu. Em vez disso, de repente desembainhou a espada. Seus movimentos eram incrivelmente rápidos. A lâmina brilhava, o movimento era simples, porém preciso. Num instante, a lâmina pousou no pescoço de Shin Sukihara. "Se eu estivesse no seu lugar, não faria esse tipo de piada."
poderia custar a sua vida. A força de Shin Tsukiara estava realmente próxima do limite para um humano no mundo titânico, mas ainda havia uma lacuna significativa entre ele e Levi. Mesmo sem o poder de Jormungandr, sem a força titânica, Shin Tsukiara estava confiante de que antes que a lâmina cortasse sua garganta, ele poderia esmagar a traqueia de Levi. Você sem dúvida escondeu muitas coisas de nós, e poderia ter compartilhado essa informação conosco antes. A resistência de Levi decorria principalmente do fato de Erwin ter caído em batalha. Capitão Levi, a confiança é mútua. O que posso garantir é que lhe trarei a liberdade. Shin Tsukiara falou calmamente. Ele não estava exagerando. Com o poder do Titã Fundador, ele poderia facilmente realocar os titãs da Ilha Paradis para outro local. Levi não respondeu, mas continuou segurando a espada. Parece que você não tem perguntas para mim. Aguardo sua resposta. Só não teste minha paciência, pois ninguém pode atrapalhar meus planos. Shin Tsukiara compartilhou tanto porque valorizava os talentos de Levi. Afinal, ele eventualmente viajaria por muitos mundos e não teria tempo para gerenciar cada um individualmente. Tanto as habilidades de Levi quanto os soldados do corpo de exploração os tornavam guerreiros capazes. Shin Tsukiara se levantou lentamente e aparentemente sem pressa, e de repente estalou os dedos contra a lâmina em seu pescoço. As pupilas de Levi se contraíram enquanto ele perdia momentaneamente o foco. Ele não reagiu a tempo, e a dor intensa que se seguiu, somada ao tremor da lâmina, deixou sua palma dormente. A espada longa escorregou de sua mão e caiu no chão. Shin Tsukiara se levantou, preparando-se para sair. Espere, o que você vai fazer se eu não entregar aquela mulher? Levi parou Shin Tsukiara de repente e perguntou. Embora eu queira parecer honrado, se você insistir em ir contra a maré, as notícias que eu trouxer para a Muralha Rose resultarão na aniquilação completa do corpo de reconhecimento. A voz de Shin Tsukiara permaneceu calma. Era uma ameaça, mas também era verdade. Eu entendo. Levi havia percebido claramente a distância entre eles. Além disso, dadas as habilidades misteriosas do oponente, as opções diante do corpo de reconhecimento pareciam limitadas. Morrer ou se alinhar ao caminho de Shin Tsukiara. Já que Shin Tsukiara ousou contar diretamente a ele devia ter certeza absoluta de que ninguém do corpo de pesquisa sobreviveria. Logo após sair da tenda, Shin Tsukiara ouviu a resposta de Levi e sorriu levemente. Conversar com pessoas inteligentes era realmente muito mais fácil. A resposta de Levi indicou claramente sua concordância. Titã de ataque, Titã blindado, Titã fundador, Titã bestial, Titã mandíbula, além da Titã fêmea e do Titã colossal do campo de treinamento. Agora, apenas 2 titãs permaneciam sob o controle de Marley. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.